Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã, e no meu coração, agora e para todo sempre, assim seja. Vamos hoje estudar o que Paulo, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, diz na epístola, que é na carta que ele escreveu a Tito, que era um filho na fé de Paulo. Ele escreveu essa carta a Tito, e aqui ele põe vários conselhos que são atuais e que nós devemos seguir até hoje. Vamos ver no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, quando ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ele diz a Tito: Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E diz por quê? A fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então ele diz, no capítulo 2, no versículo 7 e no versículo 10, ele diz: Tito, meu filho, torna-te pessoalmente padrão de obras, de boas obras. Torna-te padrão de boas obras. Para quê? Para ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então Paulo quis dizer o seguinte, que nós temos de viver uma vida de padrão bom, de boas obras. Para quê? Para que a gente orne a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente seja ornamento de Deus. Para que a gente seja enfeite de Deus. Para que a gente seja um adorno de Deus nessa vida. Para quem olhar para nós, sinta a presença de Deus na nossa vida. E aí, no versículo 12, ele nos dá uma fórmula na qual ele reduz em 3 palavras tudo que nós devemos fazer nessa vida. Ele diz assim: educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Então nós temos de renegar a impiedade, nós temos de renegar a iniquidade, a abominação, nós temos de renegar os pecados dessa terra e as paixões mundanas, paixões do mundo. E diz assim: para que vivamos no presente século, olha o que ele diz, sensatamente, justamente e piedosamente. Ele diz que nós temos primeiro de tirar de nós a impiedade, de tirar de nós o pecado, o erro, de tirar de nós os vícios. Nós temos, e isso nós vamos conseguir com o Senhor Jesus. E temos de relegar as paixões desse mundo, as brigas, os ódios, os adultérios. Nós temos de tirar isso tudo do nosso coração. E aí nós temos de viver, olha as 3 palavras que ele colocou: sensatamente, justamente e piedosamente. O que é viver sensatamente? É viver com referência a nós próprios. Nós temos de ter uma vida, em primeiro lugar, boa para nós mesmos. Então, como é que nós vamos viver bem para nós mesmos? É quando a gente vive sensatamente. Ou seja, senso, a palavra senso, significa com a mente, significa com juízo, significa com intelecto, significa pesadamente. Então, vou pesar todas as coisas. E para eu ser bom para mim mesmo, eu tenho de viver sensatamente. O que eu tenho de fazer? Isto é bom para mim? Eu faço. Isto não presta para mim? Não faço. Isto é bom para mim? Em toda a minha vida, eu faço. Isto não é bom para a minha vida, não faço. Então, sensatamente, quando eu vivo sensatamente, eu vivo bem para mim. Ou seja, por exemplo, é bom que eu fique na janela da minha casa falando nome feio para minha vizinha, xingando a minha vizinha? Isto é bom? Isso não é sensato, isso não é lógico, isso não é de juízo, então eu não devo fazer. Eu devo viver uma vida sensata. Eu vou entrar no meu quarto agora e vou encher a cara com 5 garrafas de pinga. Mas isso é bom para a minha vida? Isso presta para mim? Não presta, então não vou fazer. Mas eu vou comprar droga e vou encher o caco de droga. Eu tenho de pensar, isso é bom para mim? Não é, então não é sensato que eu faça, então não vou fazer. Então nós temos de colocar na nossa vida a vida com sensatez, vida com juízo, para que a minha vida para mim mesmo seja uma vida boa. O demônio é lógico, é claro, que ele vai botar na tua cabeça para você fazer coisas que aparentemente são boas, mas que no fim te levam a caminhos perniciosos. O que está escrito aqui na Escritura?
O demônio lhe mostra, muitas vezes, caminhos que parecem bons, mas nos levam à perdição. Jesus já disse isso. A palavra de Deus está escrita aqui. O demônio muitas vezes nos mostra caminhos que à primeira vista parecem bons, mas nos levam à perdição. Ou seja, são caminhos insensatos. São caminhos que a gente faz sem juízo, que a gente faz sem pensar, que a gente faz sem medir as consequências. E nós temos de viver a nossa vida sensatamente. Sem o quê? Nós não devemos fazer tais coisas. A segunda coisa que ele manda a gente viver é viver com justiça, viver justamente. O que é viver justamente? É viver bem nas relações com os nossos semelhantes. O que é viver sensatamente? É viver bem nas relações com os nossos semelhantes. Eu não devo fazer nada que ofenda, que prejudique, que tumultua a vida dos nossos semelhantes. Seja dos nossos familiares, seja dos nossos vizinhos, seja dos nossos amigos e até dos nossos inimigos. Se eu tenho de viver sensatamente para mim, eu tenho de viver com justiça para aqueles que me cercam. A vida com justiça é a vida em relação aos terceiros que estão ao meu redor. E quando eu vou viver justamente, eu tenho de ter uma vida símbolo, uma vida exemplo, para que eu adorne o nosso Senhor Jesus, para que eu enfeite o Senhor Jesus, para que eu não seja motivo de tropeço para Ele, para que eu não seja motivo de sujar a presença dEle na minha vida, porque eu tenho de viver com justiça diante das terceiras pessoas. E viver piedosamente, o que é? É a minha relação com Deus. É a minha relação com Deus. Aí nós temos de tomar cuidado. Por quê? Porque quando eu tenho de viver piedosamente para Jesus, eu tenho de saber o que é a piedade concreta, o que é a piedade histórica. Então, quando eu estou falando de viver piedosamente a minha vida, eu não estou mandando você ser congregado mariano, eu não estou mandando você botar a fita do coração de Jesus no pescoço, e o teu coração uma pedra, e o teu coração falando mal dos outros, e a tua vida sendo um espinho na vida dos outros. Isso não é viver piedosamente. Isso não é viver piedosamente. Viver por fora piedosamente, o próprio Tito diz aqui, preste atenção. O próprio Tito, aliás, Tito não, Paulo, na epístola de Tito, no capítulo 1, diz aqui, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Ah, mas eu vivo piedosamente, eu conheço Deus, eu faço o nome do Padre toda hora, todo dia eu faço a minha oração. Mas veja bem, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam-no por suas obras. Não adianta eu levantar cedo e fazer o nome do Padre, e a minha vida ser uma porcaria, e a minha vida ser uma negação da presença de Deus, e a minha vida ser uma negação da presença de Jesus. A minha vida tem de estampar a vida de Jesus. Eu tenho de viver de tal maneira que o povo diga, olha, aquele homem é sábio, aquele homem é inteligente, aquele homem é de Deus, aquele homem tem Cristo na vida dele. Aí sim eu estou vivendo piedosamente. Mas quando a minha vida é uma porcaria, uma porqueira, uma vida de nada, uma vida de negrume, uma vida de tristeza, de mágoa, uma vida que não tem nada de bom, não tem nenhuma vitória, não tem nenhum sucesso, mesmo que eu faça o nome do Pai, mesmo que eu faça a oração da manhã, mesmo que eu vá à igreja e fique na porta mostrando para todo mundo que eu estou ali, mesmo que eu vá a tudo quanto é casamento, em tudo quanto é batizado, mesmo que eu acompanhe todos os mortos, e lá quando eu vejo um morto, eu fico com aquela cara séria, né? Aquela cara de pré-defunto, aquela cara do defunto que vai ser daqui um pouco, né? Porque quando a gente vê um defunto, a gente faz aquela cara de defunto daqui um pouco, né? Pode ver, pode ir nos enterros, que você faz uma cara do defunto daqui um pouco, do defunto daqui umas horas, do defunto daqui uns dias, porque aquilo impressiona tanta gente que a gente faz aquela cara de pré-defunto. Esta cara de pré-defunto não te leva a Deus, isso não é piedade, isso não é nada de Deus. Entendeu? A vida em Deus é fazer com que Ele seja crido por nós nas nossas obras, na nossa palavra, no nosso andar, no nosso fazer, no nosso realizar. E não há forma de nós termos piedosamente união com Cristo
se a nossa vida... Olha, como eu gostaria de falar uns nomes que eu não posso falar aqui. Um que começa com B, outro que começa com M. Quando a nossa vida é isto, nós não estamos com Deus, nós não estamos com Cristo, nós não estamos com Deus, nós não estamos com Cristo. Nós não estamos na vida piedosa. Preste bem atenção, meu irmão, se a tua vida está assim, você não está com Deus, você não está com a vida em Cristo. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo bonito que está na Escritura, porque a Escritura, quando ela traz exemplos para nós, ela traz exemplo para a gente seguir, para a gente observar como é que foi a vida deles, para a gente fazer igual. Nós já falamos várias vezes sobre o rei Salomão. O rei Salomão foi o filho de Davi, foi o rei que sucedeu a Davi. O rei Salomão, ele foi o homem mais sábio e mais rico que o mundo já teve. E diz a Escritura Sagrada que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que o mundo jamais viu e jamais verá. Então nunca vai aparecer, jamais, um homem mais rico do que Salomão e mais sábio do que Salomão. Nunca, nunca. Para vocês terem uma ideia, a obra do templo que Salomão fez, hoje está orçada em 500 bilhões de dólares. Só o templo de Salomão feito naquela época. Vocês sabem que no templo, por que o templo de Salomão foi destruído pedra por pedra? Porque a argamassa do templo era de ouro. E quando os romanos foram destruir o templo, eles destruíram, não é porque queriam destruir o templo, não. Porque eles queriam tirar o ouro que estava entre as pedras, servindo de argamassa. Veja a riqueza de Salomão quanto era. E quando Salomão foi visitado pela rainha de Sabá, preste bem atenção que está escrito aqui. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, porque a rainha de Sabá, ela veio curiosa porque diziam que o Salomão era o homem mais sábio do mundo. E ela veio, eu vou perguntar para ele, vamos ver se ele é o mais sábio mesmo. E todas as perguntas que ele lhe fez, ele deu todas as respostas. E nada houve profundo demais que ele não pudesse explicar. Aí, olha bem o que está escrito aqui. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, Salomão era sábio e rico. E olha a casa que ele edificou, a comida que tinha na sua mesa, o lugar onde estavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes dos seus criados, os copeiros que estavam os seus criados, as oferendas que ele fazia à casa do Senhor. Ela, a rainha de Sabá, ficou fora de si. Ficou fora de si. A rainha de Sabá ficou abobalhada. Nunca tinha visto uma casa igual aquela. Nunca tinha visto os criados igual aquele. Nunca tinha visto uma comida igual aquela. Nunca tinha visto nada igual na vida dela. Ela, rainha. E eu pergunto, meu irmão, e a tua casa? E a tua mesa? E os teus filhos? E as tuas filhas? E a tua roupa? E o teu guarda-roupa? Com a porta arregaçada? Parece... E a sola do seu sapato aberta igual língua de pobre, né? Não é isso que Deus quer na tua vida, não. Aquele que vive piedosamente, ele realiza na sua vida. Ele realiza na sua vida, porque se você não realizar na sua vida, você não está no Senhor, você não está grudado na videira que é o Senhor Jesus. Você não está vivendo a obra do Senhor Jesus na tua vida. Você confessa Jesus, que o conhece, mas não o põe na sua vida. Veja, Salomão era o homem mais rico que o mundo já teve e já viu. E ele mostrou a rainha de Sabá. Mas eu vou dizer talvez uma das coisas que você não consegue fazer na sua vida e que Salomão vai nos ensinar aqui agora, no capítulo 30 de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E ele no capítulo 30, no versículo 6, ele diz assim: toda palavra de Deus é pura. Ele é o escudo para os que nele confiam. Então, meu irmão, ele disse, olha, toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura, porque o Deus é escudo para os que nele confiam.
nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado por mentiroso. Um dos grandes problemas na tua vida, meu irmão e minha irmã, me permita voltar a este assunto, porque Deus me manda falar para você, porque a idolatria é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que a mentira é a raiz de todos os males e a idolatria é a maior das mentiras. Portanto, a idolatria é a raiz de todos os males. Sabe por quê, meu irmão? Porque toda a palavra de Deus é pura. E por que a palavra de Deus é pura? Porque Deus é escudo para os que neles confiam. Agora você confia na palavra do Papa e não está escrito aqui que o Papa é escudo quando você confia nele. Ele diz que ele é a pedra e mente, porque a pedra é Jesus. Ele diz que é a pedra fundamental da igreja e mente, porque a pedra é Jesus. E você acredita que ele é a pedra fundamental da igreja e você acredita nele. E olha o que está escrito aqui: nada acrescente às suas palavras. Então, não acrescente nada à palavra da Escritura, como o Papa faz. E quando ele acrescenta a Escritura, ele é repreendido e ele é achado por mentiroso. Então, ou você acredita na palavra de Deus, que é verdade, e nada acrescenta a esta palavra, ou você acredita na palavra do Papa, que é mentiroso, diz a Escritura Sagrada, porque todo aquele que acrescenta qualquer coisa à palavra de Deus é mentiroso. Todo aquele que acrescenta alguma coisa é mentiroso. E olha o que ele fala aqui na epístola de Paulo a Tito. Não acreditem em fábulas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Não acredite em fábulas inventadas por homens mentirosos. Noutra oportunidade ele diz assim: não acredite em fábulas de velhas caducas, inventadas por mentirosos. Meu irmão e minha irmã, eu acreditei muitos anos na história de Aparecida, na história de Lourdes, na história de Fátima, até o dia que eu fui ver profundamente essas histórias. E até o dia que eu vi na Bíblia escrito: não acredite em historinha, não acredite em fábula de velha caduca, que é feito por pessoas mentirosas. Até aquela altura eu não sabia que o Papa era mentiroso. Depois que eu estudei a Escritura é que eu vi que aquele que acrescenta qualquer coisa à palavra de Deus é mentiroso. É mentiroso. E não está escrito no livro da vida. E vai ser riscado do livro da vida. Como é que eu vou acreditar numa palavra dessa, que é uma palavra mentirosa, de uma pessoa que vai ser riscada do livro da Bíblia se não se converter? Como é que eu vou acreditar em fábulas de velhas caducas quando a Bíblia diz não acredite nisso? E olha o que diz aqui: porque existem muitos insubordinados, palradores, faladores frívolos, enganadores. É preciso fazer calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por ganância. Quem ensina Aparecida é porque tem lucro em 3.000 lojas que estão em redor de Aparecida. Então, meu irmão e minha irmã, acredite na palavra de Deus. Entregue a sua vida piedosamente a Cristo. Coloque a sua vida na mão de Cristo e tão só na mão de Cristo. E não acredite mais em fábulas de velhas caducas que querem passar para você como se fosse verdade da Escritura. E é mentira. E na hora que você deixar essas fábulas, na hora que você deixar essas mentiras, você vai ter a vida plena. Você vai ter a vida em abundância que Cristo tem para lhe dar. Você escolhe, meu irmão. Fique com a palavra do Papa que mente. Fique das fábulas de velhas caducas de Aparecida, de Fátima e tantas outras que inventaram para tirar dinheiro do povo. Ou fique com a palavra de Jesus, que diz: vinde a mim vós todos que andais aflitos e angustiados, e eu vos aliviarei. Ele é o único que chega a Deus. Ele é o único que nos leva a Deus. Ele disse: ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Acredite nisto, meu irmão, entregue sua vida a Cristo, em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. Amém.